Graça e paz, família morada. Vamos ficar em pé, vamos orar. Tenho uma palavra para compartilhar com você nessa noite. Hoje nós vamos começar de trás para frente. Feche seus olhos. Senhor, nós queremos te agradecer, te honrar, te bendizer, porque Tu és o nosso Senhor. Tu és Deus, não há outro. E queremos desfrutar desse tempo contigo, Senhor. Tua palavra é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada afiada. Ela penetra no nosso ser, a ponto de separar alma e espírito, juntas e medulas. Ela é apta, Senhor, para nos corrigir, demonstrar, exortar, nos ensinar em todo tempo. É a Tua palavra, Senhor, que nos lava e diante dela nós nos rendemos nesta noite. Orando pela Tua igreja, Senhor, que o Teu Espírito se manifeste neste lugar, trazendo a unção, trazendo o ensino, trazendo a cura, trazendo aquilo que é necessário para que Tua igreja cresça, Senhor, em nome de Jesus. Nós queremos, ó Deus, aprender contigo. Queremos crescer nessa noite. Queremos dar frutos. E que o Senhor nos ajude. É assim que eu oro, agradecendo por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meu irmão. Estamos acostumados a começar com um período de louvor, né? Hoje nós vamos começar com a palavra. Abra sua Bíblia em Mateus no capítulo 7. Nós vamos ler alguns textos. Enquanto você abre, eu digo para você o tema dessa mensagem: Jesus quer seus frutos. Jesus quer seus frutos. É sobre isso que nós vamos refletir nessa noite. Jesus quer seus frutos. Diga assim: Jesus quer meus frutos. Mateus capítulo 7. Eu leio a partir do verso 15. Mateus 7, 15. Acautelai-vos quanto aos falsos profetas. Eles se aproximam de vós disfarçados de ovelhas, mas no seu íntimo são como lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. É possível alguém colher uvas de um espinheiro ou figos das ervas daninhas? Assim sendo, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e atirada ao fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos dirão a mim naquele dia, Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios? Em Teu nome não realizamos muitos milagres? Então lhes declararei, nunca os conheci. Afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal. Senhor, mais uma vez somos aqui declarados, Deus, dependentes, totalmente dependentes da Tua palavra. Continue nos ensinando nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Jesus quer seus frutos. Esse texto de Mateus traz com clareza aquilo que ele espera e também as consequências na vida daqueles que apenas fazem coisas sem entendimento, esperando naquele dia ouvir servo bom e fiel, mas que na verdade ouvirá, afastai-vos de mim. Nós vamos refletir sobre isso, irmãos, e eu creio que o Senhor vai nos capacitar e nós cresceremos em nome de Jesus. Ainda nos evangelhos, mas agora o evangelho de João, eu quero ler outro texto,
Evangelho de João no capítulo 15. João 15. João 15, a partir do verso 1, quando lá estiver, diga amém. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele retira. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Amém. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho transmitido. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós igualmente não podeis dar fruto por vós mesmos, se não permanecerdes unidos a mim. Eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim, e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não podeis realizar obra alguma. Jesus quer os seus frutos. A expectativa essa noite, irmão, que nós venhamos desmistificar essa questão do dar frutos. O que é dar frutos? Dar frutos é ganhar almas para o Senhor. Dar frutos é pregar a palavra. Dar frutos é tocar na igreja. Dar frutos, o que é dar frutos? Nós vamos desmistificar isso através das Escrituras, em nome de Jesus. Verso 8 de João 15. O que glorifica meu Pai é que deis fruto em abundância, e assim sereis verdadeiramente meus discípulos. Quem são os discípulos de Jesus? Aqueles que dão muitos frutos. Diga assim: eu sou discípulo. Não, diga todos juntos: eu sou discípulo. Então eu preciso dar muitos. Não, eu quero que você dê a ênfase no muitos. Beleza? Vamos lá. Eu sou discípulo. Então eu preciso dar muitos frutos. Glória a Deus. Pastor, o que significa dar frutos? Me ajuda aí. O Senhor vai nos ajudar, o Espírito Santo está aqui, amém? Salmo. O que significa dar fruto? Salmo 1. Salmo 1. Você está lá? Diga amém. Eu leio na versão King James, tá, irmão? Abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei, medita dia e noite. Ele é como árvore plantada à margem de águas correntes, dá fruto no tempo apropriado, e suas folhas não murcham, tudo quanto realiza prospera. Não é o que ocorre com os ímpios, ao contrário, são como palha que o vento carrega. Por isso os ímpios não sobreviverão ao julgamento, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos, o caminho dos ímpios, porém, conduz à destruição. Glória a Deus. Veja que ele dá fruto no tempo certo. Fruto no tempo certo. Quando eu leio o Salmo 1, meu irmão, fica claro para mim que o resultado de uma vida que agrada ao Senhor é dar frutos. Eu vou dizer novamente para ver se você entende isso em nome de Jesus. O resultado de uma vida que agrada ao Senhor é dar frutos. Dar frutos. Você quer tirar sorriso dos lábios de Deus? Dê frutos.
Pastor, mas ainda não está claro o que significa dar frutos. Nós vamos chegar lá, irmãos. Eu quero me remeter novamente ao Evangelho de João, no capítulo 15, que nós acabamos de ler. Existe uma consequência terrível na vida daquele que não dá fruto. Os ramos que não dão frutos, o que acontece com eles? O pai corta. Se o pai apenas cortasse, estava bom. O que o pai faz com esse ramo que ele corta? Lança ao fogo. Então, quem está ligado à videira, quem teve uma experiência real com Jesus, está ligado à videira, mas não dá fruto, o Senhor vai cortar. Pior do que isso, Ele vai lançar no fogo. Eu estou falando, meu irmão, da condenação eterna. Quem está ligado ao Senhor, mas não dá fruto, Ele vai arrancar e condenar. Olha aqui para mim, irmão. Você começa, ou você consegue entender a gravidade de você ser um cristão e não frutificar? Aquele que se diz cristão, mas não frutifica, ele será cortado e lançado no fogo. Você pode cantar bem, você pode frequentar todos os cultos da sua igreja, você pode ser um dizimista, mas se você não der frutos, você será condenado. Você entende a gravidade disso? Você entende que dar fruto não é uma opção, é uma condição de vida eterna. É mais sério do que muitos pensam. Não dar fruto, meu irmão, eu estou falando de condenação. Condenação é não ir para o céu. Então ir para o céu não se trata, meu irmão, de você vir aqui à frente, levantar a mão e falar assim: entreguei minha vida a Jesus. Nós estamos falando, meu irmão, de frutos. Disso depende a sua vida eterna, dar frutos. Diga assim: eu preciso dar frutos. Por favor, olha aqui para mim, meu irmão, em nome de Jesus. Você não precisa responder para mim, responda para você mesmo. A sua vida está produzindo frutos? A sua vida está produzindo frutos? Feche seus olhos aí onde você está. Faça uma reflexão sobre essa questão de vida ou morte. Feche seus olhos e pense na resposta. Sua vida está produzindo frutos? Oi. Responda para si mesmo. Talvez você não tenha o discernimento agora, mas vamos caminhar aqui. Talvez você encontre a resposta. No texto de Mateus, no capítulo 7, no verso 15, o Senhor fala para nós termos cuidado, atenção com os falsos profetas. Cautelai-vos, fiquem atentos, cuidado. Cuidado com os falsos profetas. E ele mostra como é que nós podemos discernir ou distinguir um profeta de um falso profeta. Lá no capítulo 7 de Mateus, ele fala que pela árvore se conhece o fruto.
Se você conhece a árvore, você vai distinguir o fruto. Então, meu irmão, agora a coisa abriu um pouco mais. Esse leque abriu um pouco mais. O discernimento na minha vida como um cristão vai além da minha própria vida. Eu tenho que ter um discernimento acerca da minha vida para saber se eu estou dando fruto. Mas agora o texto me alerta também que além de olhar para a minha vida para saber se eu estou dando fruto, eu tenho que estar atento ao meu redor para saber se aqueles que falam na minha vida, para saber se aqueles que ministram sobre a minha vida, para saber se aquelas pessoas que estão próximas a mim, se elas são profetas ou falsos profetas. Então eu preciso ter discernimento acerca da minha vida e acerca das pessoas que estão próximas de mim. O fruto vai revelar que árvore é aquela. Meu irmão, preste atenção, eu quero ser enfático nisso. Não compreender o que é dar fruto pode ser mortal para você. É o alerta que eu trago essa noite. Se você não sabe o que é dar fruto, isso pode ser mortal para você. Esse tema, dar fruto, meu irmão, é parecido com um outro tema que é muito recorrente nas igrejas. Sabe qual é o outro tema bastante recorrente nas igrejas? É uma cobrança que as pessoas fazem, principalmente para os novos convertidos. Você precisa fazer devocional. Olha, o crente sincero, ele faz devocional. Mas ninguém para ensinar como que faz uma devocional. Quem está aqui comigo? O fruto é a mesma coisa. Você tem que dar fruto, meu irmão. Tem que dar fruto. Mas ninguém explica o que é dar fruto. Alguém aqui já teve uma aula sobre dar fruto? Já? Você sabe o que é dar fruto? Como dar fruto? Lembra que no texto de Mateus, que nós acabamos de ler, ele falava assim: mas Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós fizemos tantas coisas, em teu nome. Vai chegar aquele dia que o Senhor fala assim: apartai-vos de mim, não vos conheço. Não vos conheço. Ele estava dizendo: Senhor, eu fiz tantas coisas. Meu irmão, tem muita gente fazendo um monte de coisa e ainda assim será lançado fora. Tem muita gente fazendo um monte de coisa em nome do Senhor, ainda assim será lançado fora. Eu vou repetir: tem muita gente fazendo um monte de coisa em nome do Senhor, e mesmo assim será lançado fora. Por que será lançado fora, pastor? Porque não produz fruto. Então fica claro para você, assim espero, meu irmão, que você já tenha entendido que dar fruto não é ser usado, é ser aprovado. Mas pastor, ainda está confuso, eu preciso entender o que é dar fruto. Quem conhece o profeta Balaão aqui nas escrituras, na Bíblia? Já leu a história de Balaão? Balaão, falso profeta, sim ou não? Balaão, falso profeta, sim ou não? Sim. Balaão é chamado de falso profeta, mas Balaão não errou nenhuma profecia. Balaão nunca errou uma profecia. Ele falava na mosca. Ainda assim, a Bíblia, lá no Novo Testamento, acusa Balaão de ser falso profeta. Cuidado com os profetas que acertam todas, hein? Não é porque acertou que é profeta. Isso causa espanto a você? Balaão não foi considerado um falso profeta por errar profecia, mas sim por causa da sua ganância, por agir de forma desonesta, porque ele agia buscando próprios benefícios. Ele usava o dom profético para influenciar o rei Balaque e prejudicar o povo de Israel.
A ganância foi o motivo principal. Balaão, ele foi contratado pelo rei Balaque para amaldiçoar Israel. Balaão conhecia Deus, mas ele agia de acordo com seus próprios interesses. Eu preciso te dizer isso, meu irmão. Ele conhecia Deus, mas ele agia de acordo com seus próprios interesses. Ele conhecia Deus, mas ele fazia só aquilo que agradava a si. As profecias eram de Deus, ele acertava, mas a motivação de Balaão era humana. Ele tinha um coração perverso. Epístola de Judas, depois você lê lá. Epístola de Pedro. Jesus em Apocalipse, eles citam Balaão como falso profeta, que amou, como diz o texto, o prêmio da injustiça. Ele ensinou as pessoas a pecarem. Ele ensinou elas a adorarem ídolos. Era um profeta que acertava todas, mas era falso, por causa do seu coração corrompido. Não é porque acerta que é mulher de Deus. Você tem que ter discernimento para saber que fruto que é aquele. Tem alguém comigo aqui? Diga amém. Pastor, o que é fruto? Anote isso aí no seu coração. Fruto é o resultado de permanecer no Senhor. Fruto é resultado de permanecer no Senhor. Mas nem todo resultado é fruto. Não é porque dá resultado que é fruto. Não é porque a célula está cheia, lotada, que é fruto. Porque fruto é resultado de quem permanece no Senhor. Pode fazer e acontecer, mas se o coração não está no Senhor, aquele resultado não é fruto. Veja que nós não estamos falando de performance. Fruto não é performance. Fruto não é resultado. Existem pessoas que têm uma igreja de 1 milhão de membros, e tem pastor com 5 membros. O de 1 milhão não necessariamente é fruto. Quem está me entendendo aqui? Porque fruto é resultado de permanecer no Senhor. Performance não é fruto. Fruto é todo o resultado, guarde isso no seu coração, todo o resultado da minha vida que eu não como dele. Alguém já viu o pé de manga comendo manga? Sai um bracinho lá da manga, do pé de manga, aí pega a manga bourbon, a mangueira colhendo a manga, aí tem uma boquinha lá no tronco da mangueira, ela engole o fruto. Alguém já viu uma mangueira comendo manga? Quem frutifica é para alguém comer. Você está aqui comigo? Fruto é todo o resultado na minha vida que eu não como dele. Aquilo que você produz que é para o outro. Aquilo que você produz que é para outro. Aleluia. Você se aproxima da pessoa e come do fruto dela, fruto que ela produz. Ou alguém se aproxima de você e come do fruto que sai da sua vida, mas você mesmo não come desse fruto.
Há muito tempo eu tenho falado isso aqui, meu irmão, não é sobre você, não é sobre nós. A palavra do Senhor contrapõe àquele que dá fruto. Ele chama de lobo devorador. Existem aqueles que dão fruto, existem aqueles que são chamados de lobos devoradores. Os falsos profetas, lobos devoradores. Porque tudo que ele faz, por que ele é considerado um devorador? Porque tudo que ele faz, toda a ação dele, tudo que ele faz, ele visa devorar. Eles profetizam, sim, profetizam, acertam a profecia. Eles expulsam demônios. Eles gravam vídeos edificantes na internet e publicam. Eles fazem visitas, eles pregam, mas eles não fazem por amor ao outro, eles fazem para serem reconhecidos. Lobos devoradores. Semana passada eu estive num congresso de células. Alguns irmãos estiveram lá também e vão se lembrar dessa fala do pastor lá. Ele estava contando a história de uma pessoa que queria pregar. Aí ele falou assim: prega lá na célula, irmão. Aí ele entendeu que o irmão não queria pregar na célula. Na verdade o irmão não queria pregar, o irmão queria o palco, as luzes. O irmão queria pregar domingo à noite. Aí o pastor brincou e falou assim: eu vou arrumar um microfone, aí você prega lá na sua célula com o microfone. Quem prega a palavra edifica a vida do outro. Quem expõe a palavra edifica a vida do outro, sim ou não? Então é fruto, pastor? Depende. Qual o objetivo? Ser reconhecido pela congregação como um pregador? Conseguir seguidores no Instagram com os cortes da sua pregação? Vai alcançar milhares, aí impulsiona, paga para impulsionar o vídeo, para que mais pessoas vejam, porque ele aumenta para o seu perfil. Lobo devorador. Tem alguém entendendo aqui? Fazem o que fazem, mas não fazem por amor ao outro. Quer elogio, quer reconhecimento. Ele até dá resultado, irmão. Você olha para aquele cara, a célula dele está bombando. Ele ora, ele profetiza. Homem, mulher de intercessão. Você fala com ele e já está falando em línguas. Dá resultado, mas o resultado é para o seu próprio deleite, não é fruto, porque quem produz fruto não come do próprio fruto. Fruto é o resultado que eu dou, em quem o beneficiado é outro. Aleluia. Quem dá fruto, meu irmão? Quem dá fruto? Ele olha para a situação, ele olha para o resultado e fala assim: eu não preciso desse resultado. Eu sei que deu resultado, mas eu não preciso desse resultado. Já o infrutífero, ele é parecido porque ele faz muitas coisas, mas o infrutífero, ele cobra gratidão. Por que ele cobra a gratidão? Porque ele deseja ser alimentado a partir daquilo que ele fez. Então, o alimento da minha vida não está no fruto que eu produzo. Você
entende isso, meu irmão? Aquilo que sustenta a minha vida não é o fruto que eu produzo. O que me sustenta não são os frutos que eu produzo. O que sustenta a minha vida está onde a minha raiz está plantada, junto aos ribeiros das águas. É de lá que eu extraio o meu alimento, o meu sustento. O meu sustento não está nos resultados, o meu sustento está onde eu estou plantado, onde as minhas raízes estão fixadas. Quem está me entendendo? Como dar fruto? Bem-aventurado ou abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação, a sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Verso 3 do Salmo 1: ele é como a árvore plantada à margem de águas correntes, que dá fruto no tempo apropriado. Quem dá fruto é aquele que o prazer dele, a satisfação dele, o que supre as suas carências, é a palavra, é a lei do Senhor. O pai dele abandonou, a mãe dele abandonou, mas ele é pleno, porque o prazer dele, a sua plena satisfação está na lei do Senhor. Não está no marido incrédulo, no marido ímpio, no marido incompreensível, o marido que não é afetuoso, que não dá presente, que não dá carinho. Mulher, você quer frutificar? Que a sua plena satisfação esteja aqui, ó, na palavra. É aqui que você é suprida. Homem, você está me entendendo, homem? O homem pleno, o homem ousado, o homem corajoso, ele não depende do abraço, do elogio, da aprovação de outro homem, porque a sua plena satisfação está na lei do Senhor. Ele lê a palavra, ele se identifica, ele vê, ele sabe, e ele diz: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Ele se vê lá: eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer, porque eu conheço as Escrituras. Nesta lei eu medito de dia e de noite, e todas as minhas carências, as lacunas que a vida provocou no meu coração, na minha alma, são suplantadas, são tapadas, são cobertas pela palavra. Como dar fruto? Se eu tiver prazer na lei, nela meditar, significa que eu estou plantado à margem das águas correntes. Certamente eu darei fruto. Como dar fruto? Eu te respondo, meu irmão, com uma pergunta: onde você está plantado? Onde você está plantado? Onde você permanece? Você permanece, você está na presença. Olha o que Jesus disse. Ei, igreja, morada, olha o que Jesus disse: quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Quem quer dar muito fruto aí? Amenzinho
Chocho esse, hein? Quem quer dar muito fruto? Então permaneça no Senhor. E permita que o Senhor permaneça em você. Então você dará muitos frutos. Quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto. Medita na palavra dia e noite, e nela tem o seu prazer. Você tem prazer em meditar nas Escrituras, irmãos? Você tem prazer em ler a Bíblia? Ou você lê a Bíblia por um compromisso, uma obrigação? Meu irmão, se a leitura bíblica é um peso para você, esquece, você não está frutificando. Você está fazendo um monte de coisa para o Senhor, mas no final você vai ouvir: apartai-vos de mim, porque você não é um frutífero. Irmãos, vamos evitar movimentação em nome de Jesus. Quem chegou, senta aí e vamos ouvir a palavra. Aguenta firme aí. Hoje o culto começou às avessas, né? A abertura foi a palavra já. Que horas que é nosso culto, irmão? Que horas começa nosso culto? Onde estou permanecendo vai dizer se eu frutifico ou não. Meditar na palavra, nela ter o meu prazer. O alimento dele, meu irmão, presta atenção. O alimento da pessoa que frutifica não é o resultado que ele está obtendo, porque o alimento dele é permanecer. Então ele é forte, não porque ele tem resultados, não porque ele multiplicou 10 vezes, não porque a igreja dele está lotada. Não é isso que satisfaz o frutífero. Não é porque as pessoas dão tapinha nas costas, não é porque ele tem aceitação, não é porque ele tem um monte de amigos fofinhos que afirmam e reafirmam ele todos os dias. Não é isso que é pautado a vida dele, porque o prazer dele está na lei do Senhor, e nessa lei ele medita dia e noite. O alimento dele não é o resultado, mas o alimento dele é permanecer na presença. Quanto mais satisfeito em Deus eu for, mais dou fruto que alimenta outro. Aleluia. Glória a Deus. Quem tem prazer na lei do Senhor e medita nela dia e noite, quem tem raiz na palavra, raiz na palavra, raiz na palavra, raiz na palavra, não nas emoções, raiz na palavra, esse frutifica. Guarde isso no seu coração, meu irmão. Raízes encharcadas da água da palavra geram uma árvore frutífera. O resultado da sua vida é alimentar o outro. Você quer que eu provo mais um pouquinho para você? A palavra, ela é nosso guia. Aqui não tem achismo não. Aqui não tem profetada não, eis que te diga, essas coisas não. É Jesus falando. Como que ele fala? Abra a Bíblia, ele vai falar com você. Não estou ouvindo Deus, sua Bíblia está fechada. Para de dar migué. Não estou entendendo, pastor, Deus não fala mais comigo. Claro, você não lê a Bíblia. Abre a Bíblia, você vai ver se ele não vai falar com você. Não estou falando para você abrir o aplicativo, irmão. Estou falando para você abrir a sua Bíblia. Não estou falando para você abrir o YouTube. Estou falando para você abrir a Bíblia. Você tem Bíblia? Abra sua Bíblia. Medite de dia e de noite naquilo que ele falou com você.
você vai encontrar resposta para todas as suas dúvidas, todas as áreas da sua vida. Quem crê nisso? Gálatas capítulo 5. Eu estou dizendo que o resultado da sua vida é alimentar outro. Gálatas no capítulo 5, verso 16, está escrito assim: portanto vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfareis a vontade da carne. Porquanto a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Contudo, verso 18, contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatrias, feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgia e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes: os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. O resultado da vida da pessoa que é frutífera é alimentar outro. Quando nós falamos de fruto, no singular, fruto do Espírito, ele tem características, que são essas que eu acabei de ler. Dar fruto, portanto, meu irmão, é resultado da minha vida em Deus. É porque eu estou firmado em Deus, porque eu estou enraizado na palavra. O resultado de eu estar lá vai alimentar, vai beneficiar alguém. Eu te pergunto, meu irmão, você está fazendo coisas para Deus, dando resultados, ou você está dando frutos? Eu estou evangelizando, eu estou orando pelas pessoas na rua. Eu te pergunto, você está fazendo coisas, ou você está dando fruto? Eu estou profetizando, eu sonhei, falei e aconteceu. Você está fazendo coisas para Deus, ou você está dando fruto? Não, eu estou cuidando das crianças. Meu irmão, você está fazendo coisas para Deus, ou você está dando fruto? Quem quer dar fruto? Se esforce então para dar fruto. Amém? Misericórdia. Misericórdia. Fruto não é resultado do nosso esforço. É resultado de eu estar nele. O fruto é natural para quem está plantado. A sua preocupação não é no resultado, é onde você está enraizado. Você tem que ficar atento o tempo todo para ver se você está enraizado na palavra. Eu estou enraizado, eu estou embasado, eu estou nele. Senhor, eu deleito, eu quero a tua presença. Eu quero meditar nas tuas escrituras, na tua lei. De dia, de noite, eu quero a tua presença. A minha plena satisfação, Senhor, é estar na tua presença. Essa é a sua preocupação. Certamente você dará fruto no tempo certo, porque a Bíblia diz isso, Salmo 1, no tempo certo. E tem um detalhe, meu irmão, olha aqui para mim: as suas folhas nunca murcharão. Amém? Não tem como se esforçar para dar fruto.
frutos só se manifestam na vida daquele que se satisfazem nele. O Senhor é seu prazer? Se o Senhor não é o seu prazer, meu irmão, você não está dando fruto. Se o Senhor não é o seu prazer, você não está dando fruto. Porque fruto é resultado de permanecer nele. Você está plantado? Enraizado? Então olha aqui para mim. Quem se aproxima de você? Você que está enraizado no Senhor. Quem se aproxima de você encontrará muitos frutos e se alimentará deles. O lobo devorador, ele não produz fruto, porque ele não está satisfeito em Deus. Olha aqui para mim. Ele não está pleno. Ele não é satisfeito em Deus. Então quem se aproxima dele, ele quer devorar, porque ele não está satisfeito. Entre aspas, tem uma fome nele, que ele não satisfaz em Deus. Então ele quer satisfazer nas pessoas. Ou quer que as pessoas o satisfaçam. Tem alguém aqui? Ele quer devorar outro. Ele devora outro para satisfazer suas carências. Ele tem carências. Só que ele não entendeu até hoje que quem vai suprir suas carências não é o pastor, não é o líder, não é a esposa, não é o esposo, não é o pai, não é a mãe. Quem vai satisfazer as suas carências é o próprio Deus. Mas para satisfazer as suas carências, ele precisa estar nele, enraizado nele, amar a presença, querer estar na presença, enraizado na palavra, meditar nela dia e noite, ele será satisfeito. Mas como ele não está satisfeito, ele quer que alguém supra, quer que o outro esteja ali perto dele, para satisfazê-lo. É por isso que ele não perdoa. É por isso que ele não ama. Porque ele só quer aquilo que lhe agrada. Quem aqui acha fácil perdoar? Alguém acha fácil perdoar? Eu não acho. Principalmente quando você está certo. Eu não quero perdoar porque isso dói. E como eu não estou satisfeito no Senhor, o outro tem que satisfazer-me. Então eu não perdoo. Você tem que me satisfazer. É por isso que eu não amo. Porque eu preciso de algo em troca. Ele quer apenas o que lhe agrada. Este nunca frutificará. Cuidado com os falsos mestres, falsos profetas, melhor dizendo. Mas quando eu falo de falsos profetas, meu irmão, não pensa que é o pastor, o líder, não. É todo crente. Corre o risco de ser um falso. Existem muitos maridos que são lobos devoradores. Maridos lobos devoradores, só buscam os seus próprios interesses. Esposas lobas devoradoras, jovens lobos devoradores, são aqueles que o outro tem que fazer para ele. Por que que alguém tem que fazer para ele? Porque ele não está satisfeito no Senhor. Dar, se entregar, se sacrificar. Esse é o nosso papel. Você está dando frutos?
Você está dando frutos? Se você não está dando frutos, acho que você precisa se arrepender e voltar. E em Deus, você encontrar esse lugar. Eu aprendi algo bastante interessante sobre esse tema. A palavra do Senhor, aprendi com um pastor sobre isso. Lá em Gênesis, no capítulo 2, verso 16, diz assim: E o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: comerás livremente o fruto de qualquer espécie e árvore que está no jardim. Verso 17: Contudo não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que delas comeres, com toda certeza morrerás. Presta atenção. Contudo não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com certeza morrerás. Se você comer do que você não deveria comer, isso vai gerar morte para você. Onde que você deve estar satisfeito? No Senhor, sim ou não? No Senhor. Se você não estiver satisfeito no Senhor, você vai querer comer daquilo que você não deveria comer. Você vai morrer. E se você não estiver satisfeito no Senhor, você não frutifica. Logo você vai ter fome daquilo que você não deveria se alimentar. Presta atenção. Verso 17, existe uma ordem acerca daquilo que o homem não poderia comer. Não coma deste fruto aqui. Não coma deste fruto. Mas você nota que é óbvio que o verso 17 está depois do verso 16? Sim ou não? O verso 16 ele está falando o quê? Daquilo que você pode comer. Você percebeu isso? O homem comeu do fruto proibido. O homem comeu do fruto proibido. Mas antes de comer do fruto proibido, o homem deixou de comer do fruto permitido. Amém? Tinha uma gama de frutos que ele podia comer. Ele não comeu. Ele sentiu fome. Ele não estava satisfeito em Deus, ele sentiu fome. Então o verso 17 se manifestou. Ele comeu do que não deveria. Isso gerou morte. Jovem, homem, mulher, preste atenção aqui. Preste atenção. Você só vai sentir um vazio, um espaço na sua barriga para comer o fruto proibido, porque não comeu do fruto permitido. Você só sente fome das coisas do mundo porque não está satisfeito em Deus. E por não estar satisfeito em Deus, você não frutifica. Você pode fazer um monte de coisa para Jesus, mas não são frutos. Mas eu quero voltar ao ponto inicial, meu irmão. Meu irmão, responda para mim: o que acontece com um ramo que, estando ligado à videira, não produz fruto? Será arrancado. O pior não é isso. E será o quê? Aonde? Olha aqui para mim, irmão. Não está tudo bem você não produzir fruto. Eu estou falando de eternidade. Sabe aquele lance da trombeta soar e uma galera ficar? Sabe disso?
Já deve ter visto isso em algum lugar. A volta do Senhor, trombetas. Mas eu sou o frequentador da morada, pastor. Esquece, não vai ter pastor. Agora eu sou o pastor, resolve com ele lá. Resolve com o juiz agora. Já não é comigo mais não. Resolve com ele. Apartai-vos de mim, não vos conheço. Mas eu estava lá, eu expulsei demônios, eu preguei, eu ensinei, eu cantei. Você fez para os seus próprios interesses. Quem se aproximava de você não colhia do fruto, porque tudo que você produzia era para você mesmo. A árvore frutífera não come do próprio fruto, ela produz para alguém comer. Características do fruto: amor. Sim ou não? Gálatas 5, acabamos de ler. Amor. Olha aqui para mim, irmão. Você consegue amar sem ter alguém por perto? Tem que ter alguém, você tem que amar alguém. Você consegue ser benigno se não for para alguém? Você consegue ser longânimo se não tiver alguém por perto? Quem está me entendendo aqui, irmão? Pega as características do fruto, meu irmão. Tem a ver com o outro. Você só pode manifestar o fruto do Espírito se for o outro que desfrutar. Alguém precisa desfrutar do amor. Alguém precisa desfrutar da sua paciência. Alguém precisa desfrutar da sua benignidade. Alguém precisa desfrutar da sua bondade. Alguém. Não tem a ver com você. Mas você não consegue ser paciente com as pessoas, porque você não está satisfeito em Deus. As suas raízes não estão plantadas, fincadas junto aos ribeiros das águas. É impossível frutificar na estação certa. Eu só tenho uma vida de pecado se eu não me satisfazer em Deus. Olha aqui para mim, irmão. A função do pastor não é estabelecer uma lista, regras de não podes. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, para você viver em santidade. A função do pastor não é ficar estabelecendo regras para você não poder fazer isso, aquilo outro, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Não é função do pastor, não é assim que você vai viver em santidade, meu irmão. Você vai viver em santidade, sabe quando? Quando você se alimentar do Senhor e se satisfazer no Senhor. Quando o mundo oferecer o banquete, você vai assim: eu passo, não quero não, isso não me atrai. Eu amo as coisas que vêm do Senhor, isso aí pode passar. Não precisa estar o pastor lá do seu lado, vigiando o que você está vendo no seu celular. Você não vê aquilo ali porque você já está pleno no Senhor. Ah, pastor, eu sou solteiro, os hormônios. O que tem os hormônios? Se alimente do Senhor. Aí o casado fala assim: ah, pastor, a mulher não comparece. E? Você é animal agora? Guiado pelo seu instinto? Você não é homem de Deus, não? Para orar e falar: Senhor, taca fogo na minha mulher lá, Senhor. Aleluia. Entendedores entendam. Quem está me entendendo? Para de se envergonhice, rapaz. Vai dar fruto. Muitos querem uma lista de não pode, não pode, não pode, enquanto deveria se preocupar em
fazer o que pode e fazer o que deve. Porque antes da lista de não pode, verso 17, veio a lista do que pode e do que deve. Faça isso. Você não chega no verso 17. Quem está me entendendo? Seja pleno no Senhor, se satisfaça no Senhor. E a lista do não pode, pastor, não interessa, não me atrai. Aí fica aqueles crentes lá, né? Ai, pode beber cerveja sem álcool, pode beber vinho, não pode beber vinho, pode ouvir música secular, não pode ouvir música secular, pode usar calça, não pode usar calça. Meu irmão, vai se alimentar do que ele falou que você pode se alimentar, daquilo que você deve se alimentar. A sua mente, o seu coração não vai ter espaço para essas coisas, para essas dúvidas. Você vai estar pleno no Senhor. Fica ali flertando com o pecado. Aí vai namorar até onde é pecado. Pode beijar na boca, não pode. Ai, mão naquilo, aquilo na mão. Encha o seu coração da palavra. Renove a sua mente. Esteja com as raízes profundas na palavra. A igreja não vai precisar de fiscais de santidade. Irmão, cuidado. É por isso que a igreja não cresce, porque precisa de babás espirituais. Quem é pai aqui? Seu filho já teve aquela fase de engatinhar, começar a andar? Tem um magnetismo que atrai a criança, a tomada. Sim ou não? A criança quer ir lá na tomada. Mas ele é bebezinho, tem que ensinar. Não pode, tira. Aí volta lá, tira, volta. Eu já dou uns tapas, já resolve logo. Lá em casa, ventilador no chão, criança engatinhando. Ó, não vai machucar dodói, dedinho. Não vai, tá? Não pode. Aí foi lá. Falei, então vai. Uma vez, o ventilador continua no chão. O quadro de foto continua no baixo, na posição. E eu falava, você chegou na casa agora. A casa não vai mudar por sua causa. Você vai ter que aprender que ali não pode mexer. E aprenderam. Lá em casa nunca precisamos colocar troço no alto. Nunca. Nunca. Se enchesse o saco eu já dava umas. A varinha estava lá de goiabeira, ungida. Mas as coisas ficavam no lugar. Chegou agora, quer bagunçar a casa? Mudar toda a decoração? Respeita. E outra, nós vamos sair, vamos para a vigília. Você vai também. A rotina da casa é essa, você que chegou aqui. Eu conversava com as crianças, irmão. Parecia um doido falando com o bebê, mas... Espírito Santo, traduz aí, para entender. Que o mistério aqui é outro. Entender, irmão. Entender. Mas eu estava falando de bebês espirituais. Que precisa de alguém. Ai, não pode. Não pode. Homem, tem que orar, viu, homem? Mulher, jejuou essa semana, filhinho. Trinta anos de evangelho, irmão. Precisa de alguém falar para você ler a Bíblia. Será que um dia você esteve plantado? Se a palavra não te atrai, 30 anos você ainda não se apaixonou por isso aqui. Lê por obrigação. Quando lê, não vai frutificar. Você leu a Bíblia hoje? Se eu viver no Espírito, meu irmão, é um fruto. Se eu viver na carne, o fruto é outro. Você quer dar fruto?
Coma do pão da vida. Beba da água da vida. Muitos querem a lista do não pode. Não, meu irmão. Coma do pão da vida. Beba da água da vida. Quanto mais satisfeito no amor dele, mais fruto você vai dar. Fruto é o resultado na sua vida que alguém vai se alimentar e não você. Fruto é em favor do outro e puramente para a glória dele. Você profetiza para quê? Para as irmãs da igreja ir atrás de você? Oi, ora por mim. Não é fruto. Não é fruto. Fruto é para gerar o crescimento no outro, para o outro se aproximar de Jesus, conhecer Jesus. Você não faz discípulos para você. Os discípulos são de Cristo. Você foi chamado para dar frutos, e frutos que permanecem. Sabe o que o Senhor está fazendo aqui essa noite? Alertando aqueles ramos que não produzem fruto. Ei, você vai ser arrancado e jogado no fogo. Mas também está dizendo para aqueles que estão frutificando: ei, essa noite eu vou te podar, para você dar mais fruto ainda. Então, meu irmão, coma do pão da vida. Beba da água da vida, até perceber que uma fonte jorra de dentro de você, e muitos enfim virão e saciarão dessa fonte que jorra de dentro de você. Eu oro para que você seja uma árvore plantada junto aos ribeiros da água, e que o seu prazer esteja na lei do Senhor, e que todos os dias você medite nela, dia e noite, dia e noite. Dê frutos. Alguns frutos Ele espera que você gere. Primeiro, fruto de arrependimento. Olha aqui para mim. Evidência de transformação. Sabe o que eu fiz na minha célula essa semana, lá no meu Envolve? Eu lancei um desafio lá para os membros lá. Inclusive, quem não fez vai ter que entregar quarta-feira para mim. Escrever o seu testemunho em uma folha de caderno, uma página, não a frente e verso, só numa frente. Como você era, até que Jesus entrou na sua vida, e quem você se tornou. O testemunho da sua conversão. Quem você era. Eu era isso, aquilo outro, até que Jesus entrou na minha vida e fez isso, agora eu sou assim. E eu desafiei também os membros lá do meu Envolve a compartilhar isso com alguém durante a semana. Falei, sabe, ó, eu era, mas olha, até aquele dia que Jesus entrou na minha vida. Olha aqui para mim, irmão. Qual que é o seu testemunho? Qual que é o seu testemunho? Você era de um jeito, Jesus entrou, você virou outra pessoa. Se você não tem esse ponto de virada na sua vida, Jesus não entrou na sua vida. Ah, pastor, eu cresci na igreja e eu não lembro. Então você cresceu na igreja, mas você não é convertido. Porque é impossível Jesus entrar na sua vida e você não perceber o que mudou. Olha aqui, você que cresceu na igreja, cuidado. Você pode ter crescido acostumado com Jesus, mas nunca ter experimentado Jesus. Você até tem uma vida de retidão, mas você não é convertido. Você tem até boas práticas, procura ter uma vida ilibada, mas isso não vai levar você para o céu. Você tem que ter uma história assim: eu era desse jeito, até que Jesus entrou, mudou tudo,
e eu me transformei nessa pessoa. Se você não tem um testemunho de conversão, você não é convertido. O que mudou na sua vida depois de Jesus? Porque falaram para você que conversão foi aquele dia que você veio aqui na frente, né? Conversão é você estava indo para essa direção, você mudou para cá. Mudança de mente, mudança de coração. Jesus entrou, transformou. O que Jesus transformou na sua vida? Meu irmão, deixa eu falar, se isso não aconteceu, você não está ligado na videira. É impossível frutificar. Você vai trabalhar, vai fazer, vai ter um monte de resultado, mas nunca gera fruto. Eu te pergunto, você é convertido? Qual mudança Jesus provocou na sua vida? Não, pastor, eu cresci na igreja, no Kids, depois eu fui adolescente. Quando, que dia? Foi no retiro, foi no culto, foi no seu quarto? Meu irmão, é impossível você não saber o dia que Jesus entrou na sua vida. É impossível. Quem é casado aqui? Levanta a mão. Você lembra o dia do seu casamento? Sim ou não? Você lembra, não lembra? Você lembra. Por quê? Porque foi algo importantíssimo na sua vida. Você lembra do seu casamento, você não lembra o dia que Jesus entrou na sua vida? Que Jesus chumbrega que é esse aí? Que entra, fica ali, não muda nada. Não, pastor, mas eu nem vivo em pecado, eu sou dizimista. Isso não leva ninguém para o céu. Importa nascer de novo. Como que você não sabe o dia que você nasceu de novo? Eu já contei várias vezes aqui, vou contar de novo. Eu estava sentado, ainda era para o lado de cá, a igreja era pequenininha, eu estava sentado para o lado de cá, numa pregação do pastor, eu era um novo convertido. Eu estava no meu primeiro ano de caminhada cristã. O pastor estava pregando, ele fez um apelo. Para minha surpresa não, para o meu choque, um homem se levantou e veio à frente. Era um irmão que tinha naquela época 30 anos de igreja. Eu fui o primeiro a me levantar e vir aqui na frente com ele, abracei ele. Ele chorava. O pastor fazendo apelo para salvação, ele chorava, eu abraçando ele aqui assim. No final do culto eu falei, irmão, eu não estou entendendo aqui um negócio. Você falou que você nasceu na igreja. Você canta, você toca, você nasceu na igreja. Por que você atendeu o apelo do pastor? Ele falou assim, irmão, somente hoje eu tive uma experiência com Jesus. Eu estava contando para os irmãos. Eu conhecia aquele irmão, já tinha um ano e pouquinho que eu conhecia aquele irmão. A vida do irmão era terrível. Terrível. Só patinava. Crente antigo, talentosíssimo, fazia um monte de coisa para Jesus. Depois daquele momento que ele entregou a vida a Jesus, que ele chorou e entregou a vida a Jesus, ele falou assim, só agora eu tive uma experiência com Jesus. A vida dele começou a mudar. De verdade. O casamento melhorou. Os filhos. Ele teve um monte de perrengue. Mas você ia conversar e ele tinha paz. Quem está me entendendo aqui? Não tem como dar fruto. Olha aqui para mim, irmão. Não tem como você esperar fruto se você não está plantado. Você está plantado? Fruto de arrependimento é evidência de uma vida transformada. Não tem paciência com ninguém. Está sempre irado. É cada patada que dá no outro. Onde está o amor? Onde está a longanimidade? Onde está a bondade? Onde estão as evidências de transformação? Fruto de arrependimento é deixar a velha vida, abandonar práticas pecaminosas, demonstrar uma mudança real.
atitudes mudadas, hábitos transformados, decisões que mostram que agora pertencemos a Cristo. Fruto do Espírito. Ele espera que você demonstre as características do fruto do Espírito. Amor, você tem que amar as pessoas. Ei, você tem que ser alegre. A alegria é uma característica de quem tem o Espírito Santo. Paz, paciência. Inquieto, não, vambora. Que impaciência que é essa? Eu sou assim mesmo, então se converta. Porque paciência é uma característica de quem tem o Espírito Santo. Não, meu temperamento assim, eu sou meio ansioso, então se converta. Porque todo temperamento, quando ele está sujeito ao Espírito Santo, ele edifica as vidas, ele não fica atrapalhando a vida de ninguém. E olha aqui para mim, irmão, diferente do que muitos pensam, tem crente que pensa assim, que o fruto do Espírito, ele vai dando uma característica por vez. Não! É um fruto, diga assim, é um fruto. Leia depois Gálatas, se você tem dúvida. É um fruto. É como se fosse uma laranja com vários gomos. Ele coloca o fruto inteiro dentro de você. Todas as características, amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Tudo de uma vez só, pum. Tem crente que acha que pode assim, não, eu tenho até amor, alegria, paz, eu tenho. Agora, domínio próprio, esse eu não tenho. Que Espírito Santo chumbrega que é esse? Que traz o fruto faltando gomo? Ensinaram errado para você. Mas por que tem área da minha... É porque você não se rende ao Senhor. E você fica com essa muleta de temperamento. Que meu temperamento, eu sou sanguíneo. Então, eu sou colérico. Ei, vai se converter. Jesus espera que reflitamos seu caráter no dia a dia. Boas obras, discipulado, fruto de justiça, uma vida que expressa retidão, santidade e obediência, viver como Cristo viveria, um esforço contínuo para andar na retidão, na obediência, na santidade, transformação interna, arrependimento, mudança de caráter, transformação externa, boas obras, serviço, transformação em outros, evangelismo, discipulado, fruto não é opcional na vida cristã, é a prova de que você está ligado à videira. Eu te pergunto, você está gerando fruto? Se você não está gerando fruto, meu irmão, fique esperto, tema e trema, porque você corre o risco de ser arrancado e jogado no fogo. Não está tudo bem não gerar fruto, meu irmão? Tá maluco? Fica tranquilo com isso. Você não está gerando fruto, meu irmão, era para você estar inquieto, porque o dono da videira vai arrancar e jogar no fogo. Condenação. Fruto tem a ver com o outro. Prega que é uma beleza, mas fala mal também. Não importa quantos seguidores você tem no Instagram, isso não valida o fruto. Quem gera fruto não come do fruto que gerou. O outro que come é alguém que se aproxima e se alimenta. Então se a pessoa te traiu, se te abandonou, você fica triste ali, mas você fala, tá, eu sei em quem tenho crido. Não tem a ver comigo. A pessoa veio, comeu do fruto, foi embora, não deu nem muito obrigado. Tá tudo bem. Ele que se acerte com o Senhor. Eu vou continuar gerando fruto.
Eu vou continuar observando se as minhas raízes estão firmadas. Meditar na lei do Senhor de dia e de noite, amar a presença, querer estar na presença. Isso vai garantir que eu dê mais frutos, porque a expectativa de Jesus é que você dê muitos frutos. Não são poucos, não são alguns, são muitos. Você está gerando fruto, irmão? Está gerando fruto? Vamos orar, fique em pé. Aquele ramo que der fruto, eu vou podar, para que dê mais fruto ainda. O ramo que não dá fruto, será arrancado e jogado no fogo. Mas antes disso, a pergunta é: você está plantado? Não tem como você dar fruto se você não estiver plantado. E quem está plantado, está na presença, ama a presença. É a pessoa que se entregou a Jesus e quer estar ali. Quem é você nesse contexto? Você é alguém que precisa ser plantado? Você é alguém que está sendo podado essa noite? Você é alguém que está correndo o risco de ser arrancado? O Senhor não está preocupado com a sua performance. Ah, eu estou fazendo isso aqui para a glória do Senhor. Será que é verdade? Será que é verdade? Ou você está fazendo, usando o nome do Senhor para comer daquilo? Para sua satisfação, para o seu ego, para você conseguir status, para você conseguir parabéns, aplausos. Não se engane. Isso é coisa de lobo devorador. Então converta-se hoje e tenha a sua vida transformada. Você que quer se render ao Senhor, você que já se entregou ao Senhor, mas você sabe que não está dando fruto também. Essas duas pessoas, vamos dizer assim, você que sabe que não está plantado, mas quer se entregar hoje a Jesus, se render a Jesus. E você que sabe que não está dando fruto. Vocês dois estão correndo o risco de serem condenados. Então você que quer se humilhar diante do Senhor e se render a Ele, vem aqui à frente agora, vamos orar. Vem aqui à frente, vamos orar. Jesus espera que você dê frutos.